Helena organizava o evento mais importante da carreira quando seu ex-noivo milionário chegou com a amante. Ele a humilhou na frente de todos. Ela poderia ter saído correndo, mas decidiu fazer algo que destruiria ele para sempre. Garçonete, traga champanhe, agora! Helena congelou no meio do salão. Ricardo Almeida estava sentado à mesa principal, terno italiano, relógio de ouro, a mão no ombro de uma mulher 20 anos mais nova. Estou falando com você, querida. O coração de Helena martelou. 3 meses coordenando aquele evento. 400 convidados. A elite de São Paulo. E ele sabia exatamente quem ela era. Eu não sou garçonete, Ricardo. Sou a coordenadora do... Ah, é mesmo? Ele inclinou a cabeça. Sorriu. Pensei que fosse do serviço de base. As roupas, sabe? Júlia, a amante, soltou uma risada aguda. 6 empresários na mesa olharam para Helena. Ninguém disse nada. Ela apertou a prancheta contra o peito. Respirou fundo. Com licença. Virou as costas. Deu 3 passos. Helena. A voz dele cortou o ar. Ela parou. Esqueceu de anotar nosso pedido. O salão estava em silêncio agora. 20 mesas, 200 olhos. Helena se virou devagar. Ricardo a observava. Olhos frios, calculistas. 2 champanhes Dom Perignon. Mesa principal, não demore. Júlia beijou o pescoço dele, provocativa. Helena sentiu as bochechas queimarem. As mãos tremeram. Cláudia, sua chefe, apareceu ao lado. Sussurrou rápido. Faz o que ele pediu. Agora. Mas eu não sou... Agora, Helena. Ela engoliu seco. Assentiu. Foi até o bar. Pegou a bandeja. As taças tilintaram. Quando voltou, Ricardo estava rindo alto, contando alguma história. Os empresários ao redor aplaudiam. Ela colocou as taças na mesa. Mais alguma coisa? Ricardo pegou uma taça. Examinou contra a luz. Está quente. Acabou de sair da... Quente. Ele devolveu a taça para ela. Traga outra. Gelada dessa vez. Júlia revirou os olhos entediada. E seja mais rápida, não temos a noite toda. Helena apertou a bandeja. As unhas cravaram na prata. 2 garçons pararam de servir. Observaram. Ela abriu a boca. Nenhuma palavra saiu. Ricardo se levantou, lentamente. Chegou perto. Muito perto. Tem algum problema? A voz baixa. Perigosa. Ele segurou o pulso dela. Apertou. Porque se não consegue fazer um trabalho simples, talvez devesse procurar outra profissão. O rosto dele estava a centímetros do dela. Mas espera, você já tentou outras, né? E olha onde acabou. Helena puxou o braço. Ele não soltou. Me solta. Tenho o quê? Como o homem que jurou construir uma vida com ela poderia destruí-la assim? O perfume dele, Aquadigio, o mesmo que usava quando estavam juntos. A tontura veio rápido. O salão girou. Helena piscou forte. Tentou se firmar. Mas a mente já tinha disparado. 8 meses atrás. Apartamento em Moema. Helena estava na cozinha. Café passando. Sol entrando pela janela. Ricardo apareceu por trás. Abraçou pela cintura. Bom dia, futura senhora Almeida. Ela riu. Virou de frente para ele. Já escolheu o buffet? Escolhi você. O resto é detalhe. Ele beijou a testa dela. Depois os lábios. Larga esse trampo de eventos. Quando casar, não vai precisar trabalhar. Mas eu gosto de trabalhar. E eu gosto de te ter por perto. Ele segurou o rosto dela. Me ajuda com a empresa. Viaja comigo. Vamos construir um império juntos. Helena sorriu. Encostou a cabeça no peito dele. Tá bom. Vamos tentar. 3 meses depois. Madrugada. O celular de Ricardo vibrou na mesa de cabeceira. Helena estava acordada, insônia. A tela acendeu. Júlia, tô com saudade. Quando você volta? O coração dela parou. Pegou o celular. Destravou. Ele nunca mudava a senha. 0408. Aniversário dela. Abriu as mensagens. 50, 100, 200. Fotos, vídeos, hotéis. 6 meses de conversa. Helena levantou. Foi até a sala. Ricardo acordou. Seguiu ela. O que foi? Ela jogou o celular na mesa. Quem é Júlia?
Ele olhou para o aparelho, depois para ela, sem expressão. Uma amiga. Amiga? A voz dela tremeu. 6 meses, Ricardo. 6 meses. Helena, você pediu minha mão. Eu larguei minha carreira. Por você. Ele suspirou. Passou a mão no cabelo. Não era para você descobrir assim. Silêncio. Não era para descobrir? Ela repetiu, incrédula. É sério com ela? Ricardo cruzou os braços. Mais do que era com você. Semana seguinte, apartamento vazio. Helena embalava as últimas coisas. O apartamento era dele. O carro era dele. Até os móveis eram dele. Ela tinha uma mala. R$ 1.200 na conta. 0 propostas de emprego. 3 anos ao lado dele. Conexões perdidas. Networking esquecido. O celular tocou. Cláudia, ex-colega da área de eventos. Helena, soube do término. Sinto muito. Obrigada. Olha, tô precisando de coordenadora, temporário, eventos corporativos. Não paga muito, mas eu aceito. Sem pensar, sem hesitar. Precisava sobreviver. Uma taça se estilhaçou no chão. Helena piscou. Voltou. O salão. As luzes. Ricardo na frente dela. Antes ela era a noiva, a rainha, a dona do futuro dele. Agora era a funcionária, a invisível, a que servia champanhe. Ela puxou o pulso de novo. Ele soltou. Mas quando deu um passo para trás, o salto pisou em algo. Uma pasta de couro, marrom, entreaberta, documentos expostos. Logo da empresa de Ricardo no cabeçalho. Ela olhou rápido, depois para ele. Ricardo não tinha visto. Helena empurrou a pasta com o pé, para debaixo da cortina. Depois saiu, rápido, sem olhar para trás. Helena entrou na cozinha do buffet. Respirava rápido, irregular, encostou na parede, fechou os olhos. 3 horas. Só precisava aguentar mais 3 horas. Servir as entradas, coordenar a equipe, fechar o evento, ir para casa. Esquecer que Ricardo estava ali. Simples. Helena! Cláudia entrou como um furacão. Mesa principal pediu ajuste no cardápio. Querem trocar o prato principal. Agora? A cozinha já preparou tudo. Não importa, é a mesa do patrocinador. Cláudia cruzou os braços. Resolve. Helena sabia quem era o patrocinador. Empresas Almeida, Ricardo. Qual o problema com o menu? Ele disse que o filé ao molho madeira é ordinário, quer cordeiro com crosta de ervas. Ordinário, a palavra que Ricardo usava para tudo que não prestava, para restaurantes ruins, filmes ruins, para ela. Helena apertou os punhos. Não temos cordeiro. Então consegue. Cláudia, são 22 horas. Nenhum fornecedor. Dá um jeito, Helena. Esse contrato vale 6 meses de faturamento. Ela saiu batendo a porta. Helena pegou o celular. Ligou para 4 fornecedores, todos fechados. Foi até o chefe, negociou, implorou. 15 minutos depois, tinha uma solução. Salmão com crosta de amêndoas. Sofisticado. Caro. Ela voltou ao salão. Foi direto à mesa de Ricardo. Senhor Almeida, sobre o menu. Ah, agora é senhor Almeida? Ele não olhou para ela, mexia no celular. Antes era Ricardinho. Júlia cobriu a boca. Riu. Os 6 empresários na mesa ficaram em silêncio. Helena engoliu a raiva. Não temos cordeiro disponível, mas posso oferecer salmão com... Não pedi salmão. Eu entendo, mas... Então por que está me oferecendo? Agora ele olhou, direto nos olhos dela. Não consegue executar um pedido simples? O pedido foi feito fora do prazo estabelecido no contrato. Erro. Não devia ter dito isso. Ricardo inclinou o corpo para frente. Contrato? A voz baixa, perigosa. Quer falar de contrato comigo? Um dos empresários tossiu, constrangido. Traz o que tem. Salmão, frango, ovo frito, tanto faz. Ricardo voltou ao celular. De qualquer forma, ninguém espera excelência aqui. Júlia passou a mão no braço dele. Amor, deixa. A moça está fazendo o possível. É o possível que me preocupa. Helena recuou, as pernas bambas. Voltou para a cozinha. Pediu o salmão. 20 pratos. Coordenou a saída das entradas. Supervisionou os garçons.
Verificou a decoração. Mecânica, automática, profissional. Não ia deixar ele vencer. 30 minutos depois, os pratos saíram. Perfeitos. Helena acompanhou. De longe. O garçom colocou o salmão na frente de Ricardo. Ele cortou um pedaço. Provou. Mastigou devagar. Depois cuspiu no guardanapo. Helena sentiu o sangue gelar. Ele chamou o garçom. Alto. Todos ouviram. Isso tá cru. Senhor, o chefe preparou no ponto. Tá cru. Leva de volta. O garçom olhou para Helena. Ela acenou. Retire. Mas Ricardo continuou. Quem coordenou esse evento? Ninguém respondeu. Perguntei quem coordenou. Um garçom apontou para Helena. Ricardo se levantou, caminhou até ela, parou a 2 metros. Você aprovou esse prato? Foi preparado. Aprovou ou não? O salão inteiro observava agora. Sim. Então você serviu comida crua para 200 pessoas. Ele gesticulou para o salão. Empresários, executivos, investidores. E você achou que estava bom assim? O salmão não está cru. Foi preparado. Eu disse que está cru. Ele deu um passo à frente. Ou você está me chamando de mentiroso? Armadilha. Qualquer resposta era errada. Vou pedir para o chefe refazer. Não, eu quero que você prove. Helena piscou. O quê? Prove o prato. Aqui, na frente de todo mundo. Júlia levantou, veio até eles. Amor, deixa isso pra lá. Eu nem tô com tanta fome assim. Não. Ricardo não desviou o olhar de Helena. Quero que ela prove o que serve. Silêncio absoluto. Helena olhou para o prato, depois para ele. Não. Não? Ele sorriu. Por que não? Tem vergonha do próprio trabalho? Não é protocolo. Protocolo, ele repetiu, zombando. Sempre teve medo de quebrar as regras, né, Helena? Sempre certinha, sempre sem graça. Os dedos dela tremeram. Talvez por isso eu cansei. As palavras cortaram como vidro. 2 empresários se entreolharam, desconfortáveis. Talvez se você tivesse arriscado mais, sido menos previsível. Ele deu de ombros. Mas não, você sempre foi média, em tudo. Helena sentiu os olhos arderem. Não ia chorar, não na frente dele. Júlia segurou o braço de Ricardo. Chega, amor, vamos sentar. Mas ele tinha mais. Sabe por que acabou entre nós? Ele se aproximou. Porque você nunca foi suficiente, nunca foi interessante, nunca me fez sentir vivo. A voz dela saiu baixa, quebradiça. Você pediu minha mão. Pedi, e me arrependo todos os dias. Cláudia apareceu, rápido. Helena, comigo, agora. Ela puxou Helena pelo braço, levou até os fundos. Assim que entraram na sala de reuniões, Cláudia explodiu. O que você está fazendo? Ele me provocou, e você deixou. Cláudia respirou fundo. Ele é o patrocinador. Você é funcionária. Não importa o que ele fala. Você sorri e obedece. Ele me humilhou. E daí? Cláudia cruzou os braços. Metade dos clientes aqui humilha alguém. Faz parte do trabalho. Helena ficou em silêncio. Você precisa desse emprego ou não? Preciso. Então volta lá. Pede desculpas e termina a noite sem mais drama. Ela saiu. Helena ficou sozinha. Sentou na cadeira. As mãos tremiam. Pedir desculpas. Para ele, depois de tudo. Depois que ele destruiu tudo. A mente começou a rodar. Você nunca foi suficiente. E se fosse verdade? E se ela realmente não fosse boa o bastante? 8 anos trabalhando com eventos. Premiada 3 vezes. Contatos em meia São Paulo. Mas bastou Ricardo dizer que ela era média para o chefe acreditar. Bastou ele reclamar para ela virar o problema. Helena olhou para a porta. Podia sair. Pedir demissão. Nunca mais ver a cara dele. Mas o aluguel vencia em 5 dias. Tinha R$ 400 na conta. 0 propostas de emprego. 0 rede de apoio. Se saísse agora, não sobreviveria ao mês. Ela levantou. Endireitou o blazer. Respirou fundo. Não ia sair. Ia terminar aquela noite. Ia receber o salário. E depois nunca mais ia deixar ninguém fazê-la se sentir assim. Helena voltou ao salão. O rosto neutro. Profissional.
Ia ignorar Ricardo. Focar no trabalho. 2 horas. Só faltavam 2 horas. Ela checou as sobremesas, supervisionou a equipe de limpeza, conferiu o cronograma do DJ, mas a voz dele cortou o ar. É incrível como a vida dá voltas, não é? Ricardo estava de pé, taça na mão, falando alto. Alguns sobem, constroem impérios, fecham contratos milionários. Ele gesticulou para o salão. Teatral. E outros... bem, outros caem. Olhou diretamente para Helena. Mas a queda ensina, né? Mostra o lugar de cada um. 3 executivos na mesa riram baixinho. Helena continuou andando. Não ia dar corda. Júlia, amor. Ricardo puxou a amante para perto. Você tem 23 anos e já é capa de revista. Imagina aos 30? Júlia sorriu, sem graça. Algumas mulheres envelhecem como vinho. Ele olhou para Helena de novo. Outras como leite. Mais risadas. Agora de outras mesas. Helena parou. As costas rígidas. Não vai reagir. Não vai reagir. Continuou andando. Mas Ricardo não parava. Sabe o que faz a diferença? Ele caminhou pelo salão. Performático. Ambição, beleza, juventude. Passou a mão na cintura de Júlia. Júlia tem tudo isso. Faz eu me sentir vivo. Pausa dramática. Diferente de relacionamentos mortos. Sem sal, sem graça. Os convidados observavam agora. Alguns curiosos, outros constrangidos. Helena sentiu as bochechas queimarem, mas continuou. Ia terminar a noite. Só isso. 20 minutos depois, chegou a hora das sobremesas. Helena coordenou a saída dos pratos. Petit gâteau, pavê, cheesecake, tudo perfeito, tudo no tempo. Mas quando passou pela mesa de Ricardo, ele estalou os dedos. Garçonete! Ela fingiu não ouvir. Ei, tô falando com você! Um dos empresários de terno cinza se juntou. Moça, aqui, rápido! Helena parou, virou. Sim, esse pavê tá muito doce. O empresário empurrou o prato. Troca! Posso oferecer o cheesecake. Não quero cheesecake. Quero pavê. Menos doce. Senhor, o pavê tem uma receita padrão. Não consigo... Então tá me dizendo que não sabe fazer o trabalho? Ele olhou para Ricardo. Que tipo de profissional você contratou? Ricardo deu de ombros. Tipo que sobrou. Os 6 empresários na mesa riram. Helena apertou a mandíbula. Vou verificar com o chefe. Mas outro empresário levantou a mão. Moça, aqui também? O petit gâteau esfriou? E o meu tá sem sorvete? Um terceiro entrou no jogo. O guardanapo tá sujo. O talher tem mancha. Um atrás do outro, coordenados. Helena olhava de um para o outro, tentando acompanhar. Ricardo se recostou na cadeira, assistindo, sorrindo. Anota tudo, querida, você consegue. As outras mesas começaram a observar. Alguns gravavam com celular. Júlia pegou a taça de champanhe, levantou para brindar, mas a mão escorregou. O líquido todo derramou no ombro de Helena. Ai, desculpa. Júlia cobriu a boca. Que desastrada eu sou. O vestido de Helena ficou encharcado, champanhe escorrendo. Ricardo entregou um guardanapo. Toma, limpa. Ela ficou parada, pingando. Limpa, Helena. Ou quer que eu faça? 2 mulheres em outra mesa riram alto. Helena pegou o guardanapo, passou no ombro. Inutilmente. Sabe... Ricardo se levantou. Lembrei agora de uma história. Caminhou ao redor dela, devagar. Quando estávamos juntos, eu levava ela nos melhores restaurantes. Vista linda, comida impecável. Parou na frente dela. E ela sempre reclamava. Muito caro, Ricardo. Muito sofisticado, Ricardo. Ele voltou para a mesa. Agora entendo. Ela nunca pertenceu àqueles lugares. Ela pertence aqui. Gesticulou para o avental de Helena. O vestido molhado, servindo, não sendo servida. A mesa explodiu em gargalhadas. Outras mesas se juntaram. A humilhação virou entretenimento. Helena sentiu as lágrimas ameaçarem, mas piscou, segurou. Não aqui, não na frente dele. Ela se virou. Foi em direção aos fundos, mas Ricardo a seguiu. Helena, espera. Ela parou no corredor.
vazio, longe dos olhares. Virou para ele. O que você quer? Relaxa. Ele levantou as mãos. Só queria falar, sem plateia. Falar o quê? Já me humilhou o suficiente. Ele suspirou. Passou a mão no cabelo. Olha, eu sei que tô pegando pesado. Silêncio. Mas você entende, né? É estranho ver você aqui, trabalhando. A voz dele soou quase humana, quase sincera. Helena hesitou. Eu só quero terminar a noite, Ricardo. Eu sei. Ele se aproximou. E eu vou deixar. Prometo. Ela o encarou, procurando mentira. Sério? Sério. Ele colocou a mão no ombro dela. Suave. Desculpa se exagerei. Sabe como eu sou. Dramático. Por 30 segundos, ela quase acreditou. Tá bom. Ele sorriu. Então a expressão mudou. O sorriso ficou frio. Brincadeira. Helena piscou. O quê? Você realmente achou que eu ia ter pena? Ele riu, na cara dela. Patético. Voltou para o salão. Rindo, Helena ficou congelada, traída pela própria esperança. 5 minutos depois, ela voltou. Precisava fechar o evento, mas Ricardo estava no centro do salão, de pé, taça erguida. Pessoal, uma notícia! O DJ abaixou a música, todos viraram. Quero compartilhar algo importante com vocês. Júlia se levantou. Veio até ele. Como muitos sabem, meu relacionamento anterior foi complicado. Ele olhou para Helena, que estava na entrada do salão, paralisada. Eu estava preso, em algo monótono, sem vida. Segurou a mão de Júlia. Mas encontrei alguém que me faz feliz de verdade. Júlia sorriu, encabulada. E hoje, na frente de todos vocês, quero anunciar... Ele se ajoelhou. Júlia Ferreira, quer casar comigo? O salão explodiu, gritos, palmas, celulares gravando. Júlia chorou, acenou que sim. Ricardo colocou o anel, levantou, beijou ela. As pessoas cercaram o casal, parabenizando, abraçando. Helena estava sozinha, na entrada, invisível. O homem que prometeu o mundo para ela, que jurou amor eterno, estava pedindo outra em casamento. 8 meses depois, no evento que ela organizou, enquanto ela servia bebidas, as pernas dela bambearam. O salão girou. Cláudia apareceu ao lado. Sussurrou. Continua trabalhando. Não pode sair agora. Mas Helena mal ouvia. Assistiu Ricardo erguer Júlia no ar. Girando, os convidados filmavam, postavam, comemoravam. Ninguém olhou para Helena. Ninguém se importou. Ela era só a funcionária, a sombra, a fracassada. Aqui serviu champanhe no pedido de casamento do ex. Helena saiu do salão. Devagar. Entrou no banheiro, trancou a porta, encostou na parede, deslizou até o chão e, finalmente, sozinha, desmoronou. Helena ficou no chão do banheiro. Não sabia quanto tempo. Os soluços foram diminuindo, a respiração voltando ao normal. Ela olhou para o espelho, de baixo. A imagem distorcida, cabelo bagunçado, maquiagem borrada, vestido manchado, patética. A palavra de Ricardo ecoou. Ela fechou os olhos, tentou bloquear, mas outras palavras vieram. Você nunca foi suficiente. Alguns sobem, outros caem. Ela pertence aqui, servindo. Helena apertou os punhos. Não, chega. Ela não ia deixar ele vencer. Não ia sair daqui destruída enquanto ele comemorava. Levantou, lavou o rosto, respirou fundo. Tinha que terminar o evento, receber o salário, ir para casa. E depois ia reconstruir, de alguma forma. Ela destravou a porta. Saiu. O corredor estava vazio. A música do salão ecoava longe. Começou a caminhar, de volta ao trabalho. Mas algo chamou sua atenção. A sala VIP, porta entreaberta. E no chão, parcialmente escondida embaixo de uma poltrona, a pasta de couro marrom. A mesma que viu cair perto de Ricardo. Helena parou, olhou para os lados. Ninguém. Entrou na sala, fechou a porta, pegou a pasta, pesada, cheia, abriu. Documentos, dezenas deles, contratos, planilhas, relatórios financeiros, logo das empresas Almeida em todos.
Helena começou a folhear, sem entender muito, mas algumas coisas saltaram aos olhos. Empresas com nomes estranhos: Sunset Holdings, Aurora Investimentos, Três Irmãos Litda, valores absurdos, transferências para offshores, uma planilha com anotações à mão, caligrafia de Ricardo, relatório fiscal, versão limpa, manter originais em cofre. Helena sentiu o coração acelerar. Versão limpa. Ela pegou o celular, fotografou, página por página. As mãos tremiam, mas continuou. 20 documentos, 30, 40. Quanto mais via, mais entendia. Isso não era normal, não era legal. Ela não tinha certeza do que era, mas sabia que era errado. Terminou. Guardou os documentos de volta. Colocou a pasta exatamente onde encontrou. Saiu da sala. Rápido. Voltou para o corredor. O coração martelando. O que acabou de encontrar? Evasão fiscal? Lavagem de dinheiro? Ela não sabia. Não entendia de contabilidade corporativa. Mas conhecia alguém que entendia. Mariana, amiga da faculdade, advogada, especializada em crimes financeiros. Elas não se falavam há meses, desde que Helena se afastou de todo mundo para ficar só com Ricardo. Mas Mariana sempre dizia: qualquer coisa me liga. Helena pegou o celular, procurou o contato, o dedo sobre o botão de chamar. Hesitou. E se não fosse nada? E se fossem documentos normais? Ia parecer ridícula, desesperada, a ex-namorada vingativa tentando ferrar o ex. Mas e se fosse algo real? E se fosse a chance de provar que Ricardo não era o homem perfeito que fingia ser? Helena respirou fundo, apertou o botão. 3 toques. Alô? A voz de Mariana. Surpresa. Mari, sou eu. Helena. Helena? Meu Deus, quanto tempo. Tudo bem? Não, nada tá bem. A voz dela saiu trêmula. Preciso da sua ajuda. Silêncio do outro lado. Tô ouvindo. Não posso falar agora. Tô trabalhando. Mas... Helena olhou para o celular. As fotos. Acho que encontrei algo. Sobre o Ricardo. Que tipo de algo? Documentos, empresas, dinheiro. Não sei explicar, não entendo. Ela respirou. Você pode olhar amanhã? Mariana demorou 2 segundos. Manda as fotos agora. Vou dar uma olhada. Sério? Helena, se é o que eu tô pensando, manda tudo. Ela desligou. Abriu o WhatsApp. Enviou todas as fotos. 53 imagens. Mariana começou a receber, uma por uma. Helena esperou, andando de um lado para o outro. 3 minutos depois, o celular tocou. Helena, a voz de Mariana estava diferente, séria. Onde você conseguiu isso? Estava numa pasta, no evento. Por quê? Porque se isso for real, ele tá ferrado. O coração de Helena quase parou. O que você viu? Empresa fantasma, offshore, movimentações suspeitas. Mariana respirou fundo. Isso aqui é lavagem de dinheiro, Helena. Evasão fiscal. E se tem relatório duplo, ele falsificou documentos. Helena encostou na parede. Tem certeza? 90%, mas preciso ver os originais. Ter certeza que não é montagem. Os originais estão numa pasta, aqui no evento. Consegue pegar? Helena olhou para a sala VIP. Porta fechada agora. Não sei, é arriscado. Então deixa, mas guarda essas fotos. Não apaga. Mariana fez uma pausa. A gente se encontra amanhã, 1ª hora. Traz tudo que você tem. Tá bom. Helena? Oi? Se isso for real, ele vai pagar. Por tudo. Ela desligou. Helena ficou parada, o celular na mão. Pela primeira vez na noite. Pela primeira vez em meses. Sentiu algo além de dor. Sentiu esperança. Helena terminou o evento no automático. Coordenou a saída dos convidados. Supervisionou a limpeza. Fechou o caixa. 23h40. Finalmente livre. Saiu do buffet. Pegou o metrô. Chegou em casa 1h. Não dormiu. Ficou olhando as fotos no celular, uma por uma. Às 7h, tocou a campainha. Mariana estava na porta, 2 xícaras de café na mão. Imagino que não dormiu. Helena deixou ela entrar. Sentaram na mesinha da cozinha. Apartamento pequeno. Mobília velha. Mariana abriu o notebook. Helena passou o celular.
Transferi tudo para cá de madrugada. Ampliei, analisei. Mariana virou a tela. Helena, isso aqui é ouro. Na tela, planilhas organizadas, destacadas, anotadas. Olha aqui. Sunset Holdings. Empresa registrada nas Ilhas Cayman. Mariana apontou. Recebeu 23 milhões em 2 anos das empresas Almeida. E o problema é uma empresa fantasma, sem funcionários, sem endereço real. Existe só no papel. Mariana passou para outro documento. O dinheiro entra, desaparece, nunca é declarado no Brasil. Helena se inclinou, tentando entender. Ele está escondendo dinheiro? Pior, está lavando. Mariana abriu outra planilha. Olha aqui. Aurora Investimentos. Mesma coisa. 3 irmãos Liteda. Mesma coisa. 4 empresas fantasmas. 67 milhões movimentados. 0 impostos pagos. O número ecoou. 67 milhões. E tem mais. Mariana voltou às fotos. Esse relatório fiscal, versão limpa. Ele mantém 2 jogos de documentos. Um real. Um para a Receita Federal. Isso significa falsificação ideológica, crime contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro. Mariana fechou o notebook. Helena, se a Receita pegar isso, ele vai preso. E perde tudo. Silêncio. Helena processou. Lentamente. Durante 3 anos, ela viveu com ele. Viajou com ele. Dormiu ao lado dele. E não sabia de nada. Quando isso começou, Mariana verificou as datas nos documentos. Primeiro registro é de 2 anos atrás. Março. Helena fechou os olhos. Março. 2 anos atrás. Foi quando Ricardo pediu que ela largasse o trabalho. Ficasse mais tempo em casa. Você está ocupada demais, amor. Relaxa. Me acompanha nas viagens. Ela pensou que era por amor. Mas ele só queria ela longe, distraída, ignorante. Quando os crimes começaram, ele a afastou. A dor virou outra coisa. Raiva. Ele me usou. Mariana assentiu. E te descartou quando não precisou mais. Helena abriu os olhos. O que a gente faz? Denunciamos. Mariana pegou o celular dela. Tenho contatos na Receita, no Ministério Público. Levo essas provas. Eles investigam. E demora. Meses, talvez anos. Anos, enquanto Ricardo vivia livre, rico, casando com Júlia, rindo dela. Tem outro jeito? Mariana hesitou. Tem, mas é arriscado. Qual? Expor ele publicamente, antes da denúncia oficial. Helena se inclinou. Como? Ele tem algum evento grande chegando, coisa pública? Helena pensou. O jantar beneficente, dia 15. Instituições de caridade, empresários, imprensa. Perfeito, Mariana sorriu. Afiado. A gente vai lá. Apresenta as provas na frente de todo mundo. Constrange ele. E depois denuncia-o oficialmente. Ele não vai deixar a gente entrar. Você consegue convites? Talvez. Pela empresa de eventos. Então consegue. Mariana bateu na mesa. E a gente destrói esse canalha. Helena olhou para as mãos, tremendo de novo. Mas dessa vez não era medo. Era adrenalina. Vamos fazer isso. Os próximos 3 dias foram intensos. Mariana organizou as provas, criou uma apresentação, preparou os argumentos. Helena conseguiu 2 convites. Disse a Cláudia que eram para clientes importantes. Na noite do dia 14, elas se encontraram num café. Tudo pronto? Helena perguntou. Pronto. Pendrive com todas as provas. Cópias impressas. Contato do Ministério Público confirmado para depois. Mariana respirou. E você? Pronta? Helena pensou na pergunta. 3 dias atrás, estava no chão de um banheiro, chorando, destruída. Agora estava planejando acabar com o homem que a destruiu. Pronta. Mas na manhã do dia 15, o celular de Mariana tocou, um número desconhecido. Ela atendeu. Ficou pálida. Entendo. Obrigada por avisar. Desligou. Olhou para Helena. Temos um problema. O quê? Paulo. O contador da empresa de Ricardo. Ele ia testemunhar. Confirmar os documentos. E? Recuou. Disse que não vai mais. O chão sumiu. Por quê? Ricardo descobriu que ele estava falando com gente. Ameaçou.
Disse que ia processar, destruir a carreira dele. Helena sentou, as pernas bambas. Sem o contador, as provas ficam mais fracas. Vão dizer que são falsificadas, que você adulterou. Então acabou? Mariana ficou em silêncio, pensando. Não necessariamente. A gente ainda tem os documentos. Pode funcionar. Pode. Helena, não vou mentir. Sem testemunha é arriscado. Ricardo tem advogados caros. Vai negar tudo. Vai dizer que você forjou. O sonho desmoronando. De novo. Helena cobriu o rosto. Eu não aguento mais perder. Ei. Mariana segurou a mão dela. A gente ainda pode tentar, mesmo sem o Paulo. E se não funcionar? Aí pelo menos você tentou. E as autoridades vão investigar de qualquer forma. Helena respirou fundo. Estava cansada, exausta, ferida, mas não ia desistir agora. Vamos, com ou sem o contador. Elas chegaram ao evento às 19 horas. Hotel 5 estrelas, salão imperial, 200 convidados de smoking e vestido longo. Ricardo estava no centro. Júlia, ao lado, rindo. Perfeito. Helena e Mariana ficaram no fundo, discretas. Quando? Helena sussurrou. Depois do discurso dele, na hora das perguntas. Elas esperaram. 20 minutos, 30. Então Ricardo subiu ao palco. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui apoiando essas instituições. O discurso perfeito, filantropo, generoso, íntegro. Helena sentiu a raiva ferver. Ele terminou. Aplausos. Alguma pergunta? Mariana cutucou Helena. Agora. Helena levantou a mão. O apresentador apontou. Sim, a senhora no fundo. Todos viraram. Ricardo a viu. O sorriso congelou. Helena caminhou até a frente, coração explodindo. Senhor Almeida, tenho uma pergunta sobre suas empresas. Ele recuperou a compostura. Claro, pergunte. A Sunset Holdings, a Aurora Investimentos, elas existem de fato ou são apenas fachadas para lavar dinheiro? Silêncio absoluto. Ricardo piscou, processando. Depois riu. Alto. Desculpem, pessoal. Minha ex-namorada, ainda ressentida pelo término. Risadas nervosas na plateia. Não sou ressentida. Sou informada. Helena pegou o pendrive. Tenho provas aqui. 67 milhões escondidos. Impostos sonegados, documentos falsificados. A expressão dele mudou. Isso é ridículo. Então explica para todo mundo aqui por que você mantém 2 relatórios fiscais. Um real, um falso. Um jornalista levantou. Começou a gravar. Ricardo desceu do palco. Rápido. Você não sabe do que está falando. Sei sim, e todo mundo aqui vai saber também. Mas antes que ela pudesse continuar, uma voz cortou o ar. Ela está certa. Todos viraram. Paulo, o contador, parado na entrada. Eu fiz a contabilidade dele por 3 anos e posso confirmar. Tudo que ela disse é verdade. Ricardo ficou branco. O salão explodiu em murmúrios. Mariana sorriu. Helena respirou. Era agora ou nunca. Paulo apareceu na porta do café. 22 horas da noite anterior ao evento. Helena e Mariana levantaram. Surpresas. Mudei de ideia. Ele sentou. Vou testemunhar. O que te fez mudar? Mariana perguntou. Ricardo me ligou. Ameaçou minha família. Paulo respirou fundo. Aí eu percebi. Se eu não fizer nada, ele vai continuar fazendo isso com todo mundo. Mariana empurrou o notebook. Confirma tudo aqui. Cada documento, cada transação. Paulo passou 1 hora verificando. Confirmou tudo. São reais. Eu mesmo processei metade dessas transferências. Helena sentiu o alívio inundar. Tinham a testemunha, tinham as provas, tinham a chance. Como vamos fazer? Paulo perguntou. Mariana abriu uma pasta. Amanhã, jantar beneficente. Ricardo faz discurso sobre integridade. Ela sorriu. A gente vai interromper. Como? Helena conseguiu convites. A gente entra como convidados normais. E depois do discurso, tem sessão de perguntas. Helena levanta, faz a acusação. Mariana olhou para Paulo. Você entra, confirma tudo, na frente de 200 pessoas. E imprensa. E se ele negar?
Vai negar, por isso a gente leva backup. Mariana pegou um pendrive, provas digitais e contato do Ministério Público já avisado. Assim que terminar, eles iniciam investigação oficial. Helena escutava, o plano tomando forma. E se não deixarem a gente falar? Por isso você precisa ser rápida, objetiva. Fala a acusação principal, antes que tirem você de lá. Elas ensaiaram. 3 vezes. 4, 5. Helena decorou cada palavra. Senhor Almeida, tenho uma pergunta sobre suas empresas offshore. Direta, específica, impossível de ignorar. 00:30. Elas se separaram. Helena foi para casa. Tentou dormir. Não conseguiu. Às 5 da manhã desistiu. Levantou. Tomou banho. Escolheu o vestido, azul marinho. Discreto, mas elegante. Precisava parecer convidada, não funcionária. 00:30, Mariana ligou. Diego acabou de confirmar. Quem? Jornalista investigativo do Estadão. Vai cobrir o evento. Ele sabe do plano? Não, mas vai estar lá com câmera e vai gravar tudo. Perfeito. Às 17 horas, elas se encontraram. Checaram tudo. Pendrive, cópias impressas, celulares carregados. Pronta? Mariana perguntou. Pronta. Chegaram ao hotel às 18:15. Entrada VIP, fila de carros importados. Helena desceu do Uber, sentiu-se deslocada, mas respirou, endireitou os ombros. Não era mais a funcionária, era a convidada. Elas caminharam até a entrada. Seguranças por todo lado, mais que o normal. Um deles parou Helena. Convite. Ela entregou. Ele checou, 2 vezes. Falou no ponto eletrônico. Esperou resposta. Pode passar. Mas quando Mariana foi entregar o dela, o segurança negou. Este convite foi cancelado. Como assim? Mariana olhou. Tá aqui, válido. Sistema mostra cancelado, não pode entrar. Helena voltou. Tem que ter um engano. Não tem engano. Próximo. Outros convidados atrás reclamaram. Pressa. Mariana puxou Helena para o lado. Ele descobriu. Não sei como, mas descobriu. E agora? Você entra sozinha. Sozinha. Eu não consigo. Consegue sim. Mariana entregou o pendrive. Faz exatamente como ensaiamos. Paulo entra pela entrada de serviço. Encontra você lá dentro. E você? Eu fico aqui. Aviso o Ministério Público. Se der errado lá dentro, a investigação começa mesmo assim. Helena segurou o pendrive. As mãos suavam. Helena. Mariana segurou o rosto dela. Você consegue. Ele te destruiu. Agora é sua vez. Ela assentiu. Insegura. Entrou sozinha. O salão estava deslumbrante. Lustres de cristal, mesas decoradas, orquestra ao vivo, Ricardo no centro, smoking impecável. Júlia grudada nele. Helena se misturou à multidão. Discreta. Procurou Paulo. Não viu. 20 minutos se passaram. Então o celular vibrou. Mensagem de Paulo. Segurança não deixou entrar. Pediram credencial que não tenho. Desculpa. O coração dela despencou. Sem Mariana, sem Paulo, sem testemunha. Só ela. E um pendrive contra Ricardo, seus advogados, seu poder. Ia funcionar? Outro celular vibrou. Número desconhecido. Diego aqui, jornalista. Vim cobrir evento, mas barraram minha câmera. Tô saindo. Boa sorte. Tudo desmoronando. Helena encostou na parede. Respirando rápido. Podia sair. Ninguém ia culpar. Mas olhou para Ricardo, rindo, confiante, intocável. Lembrou da humilhação, das palavras, da dor. Não ia desistir. Mesmo sozinha, mesmo sem testemunha, mesmo sem jornalista. Ia tentar. Viu um garçom que conhecia, da empresa de eventos. Foi até ele. Sussurrou. Carlos, preciso de um favor. Urgente. 5 minutos depois, estava nos bastidores, perto do palco. Carlos tinha conseguido acesso. Helena esperou, o coração batendo descompassado. Ricardo subiu ao palco. O discurso começou. Ela apertou o pendrive na mão. Era agora, ou nunca. Ricardo estava no centro do palco, microfone na mão, sorriso perfeito. Boa noite a todos. É uma honra imensa estar aqui hoje. Aplausos educados.
200 convidados atentos. Vocês sabem, construir um império não é fácil. Exige trabalho, dedicação e, acima de tudo, pausa dramática. Integridade. Mais aplausos. Alguns empresários acenaram. Integridade nos negócios. Integridade com funcionários. Integridade com o país. Ele gesticulou largo. Por isso, é um prazer apoiar essas instituições de caridade, retribuir à sociedade o que ela me deu. Júlia assistia da primeira fila, orgulhosa. Sei que muitos me veem como exemplo, como alguém que venceu com honestidade. Ricardo colocou a mão no peito. E posso dizer com toda certeza que durmo tranquilo todas as noites. Risadas leves, cumplicidade. Porque sei que cada centavo que ganho é limpo, declarado, legal. Helena observava dos bastidores. O estômago revirado, a mentira tão grande, tão descarada e todos acreditando. Vivemos tempos difíceis, corrupção por todo lado, políticos roubando, empresários trapaceando. Ele balançou a cabeça. Mas eu prometo a vocês, Empresas Almeida é sinônimo de transparência. Aplausos mais fortes agora. Standing ovation de alguns. Ricardo sorriu, bebeu água, saboreou o momento. Sei que existem pessoas amarguradas por aí, que inventam histórias, espalham mentiras. Ele deu de ombros. Inveja, né? Faz parte. Risadas. Mas a verdade sempre prevalece, e minha verdade é cristalina. Ele levantou a taça. Aos honestos, aos trabalhadores, aos que vencem com dignidade. O salão inteiro brindou. Alguma pergunta? O apresentador assumiu o microfone. Mãos se levantaram. 3, 4. Helena saiu dos bastidores. Caminhou até a frente. Levantou a mão. Alta. O apresentador apontou para um empresário. Mas a voz de Helena cortou primeiro. Eu tenho uma pergunta. Ricardo olhou. Viu ela. O rosto dele mudou por um segundo. Por ódio. Depois voltou ao sorriso. Helena, que surpresa! Ele riu. Pessoal, minha ex-namorada. Ainda não superou o término. Risadas constrangidas. Deixa ela perguntar, amor. Júlia sussurrou alto. Vai ser divertido. Ricardo acenou, generoso. Pode falar, querida. Estamos entre amigos. Helena subiu os degraus do palco, pernas tremendo. Parou a 3 metros dele. Senhor Almeida, pode explicar para todos aqui o que é a Sunset Holdings? O sorriso dele vacilou. Milésimos de segundo. Uma empresa de investimentos. Por quê? E a Aurora Investimentos? 3 irmãos Litida. São investimentos também? São. E daí? Engraçado, porque essas empresas não têm funcionários, não têm endereço, só recebem milhões e milhões da sua empresa principal. Silêncio no salão. Ricardo riu, forçado. Você não entende de negócios, Helena. Holdings são comuns, legais. Mesmo quando são usadas para esconder 67 bilhões de reais da Receita Federal, o salão explodiu em murmúrios. Isso é ridículo. Ricardo virou para a plateia. Ela está tentando me difamar. Vocês estão vendo, né? Mulher ressentida. Mas Helena não parou. Então por que você mantém 2 relatórios fiscais? Um real, um falso. Alguns convidados pegaram celulares, começaram a gravar. Ricardo desceu do palco, rápido, até ela. Você não tem prova de nada. Helena levantou o pendrive. Tenho todas as provas aqui. Helena conectou o pendrive no computador do evento. A tela gigante acendeu. Documentos projetados. Para todos verem. Essa aqui é a Sunset Holdings, ela apontou. Registrada nas Ilhas Cayman, recebeu 23 milhões em 2 anos. A imagem ampliou. Planilhas, transferências, datas. Nenhum funcionário, nenhuma atividade comercial real. Só recebe dinheiro e some com ele. Empresários se inclinaram, olhando. E aqui? Helena mudou o slide. Aurora Investimentos, 19 milhões, mesma história. Mais planilhas, mais provas. 3 irmãos Litada, 25 milhões, tudo escondido, tudo sem imposto. Um investidor levantou. Isso é verdade, Ricardo? Ricardo subiu no palco, arrancou o pendrive.
A tela ficou preta. Claro que não, ela forjou esses documentos. Ele jogou o pendrive no chão. Tá vendo até onde vai o ressentimento? Seguranças começaram a se aproximar de Helena. Ela invadiu meu escritório, roubou arquivos, adulterou. Ricardo apontou para ela. Isso é crime e eu vou processar. Helena recuou, os seguranças cercando. Eu não forjei nada. São seus documentos, sua assinatura. Prove! Ele gritou. Cadê a testemunha? Cadê o perito? Você tem nada! A plateia murmurou. Dividida. Alguns olhavam para Helena com pena, outros com desconfiança. Ela está mentindo. Júlia se levantou. Ricardo é honesto. Ele me mostrou a contabilidade inteira. Tá tudo legal. Ricardo se virou para Helena, a voz baixa. Só ela ouvindo. Você veio sozinha, sem advogado, sem prova real. Achou que ia me derrubar? Ele riu. Patética até o fim. Helena olhou ao redor, perdendo o terreno. Mas então uma voz ecoou da entrada. Ela não tá sozinha. Todos viraram. Mariana entrava pelo salão. Paulo ao lado dela. E atrás deles, 3 pessoas de terno, distintivos federais. Paulo Mendes, contador das empresas Almeida por 3 anos. Paulo subiu ao palco. E posso confirmar cada palavra que ela disse. Ricardo ficou branco. Paulo, o que você está fazendo? O certo. Paulo virou para a plateia. Eu processei essas transferências, criei essas empresas fantasma, a pedido dele. Apontou para Ricardo. Ele me mandou falsificar relatórios, esconder transações, mentir para a Receita. Um dos federais subiu ao palco. Ricardo Almeida tem um mandado de busca e apreensão e uma intimação para depor. O salão explodiu. Celulares gravando, jornalistas correndo, convidados em pé. Ricardo olhou de Paulo para Helena, depois para os federais. Isso é armação, conspiração. Então explica isso. Mariana projetou novos documentos na tela. Cópias autenticadas. Conseguimos direto do cartório, suas assinaturas, seus registros. Ricardo tentou desligar o projetor. Um federal bloqueou. Senhor Almeida, sugiro que pare. Tá só piorando. Júlia se afastou. Devagar, longe dele. Um investidor da primeira fila levantou. Ricardo, eu coloquei 15 milhões na sua empresa. Cadê esse dinheiro? Outro se juntou. Eu coloquei 10. Quero auditoria, agora. Ricardo começou a suar, a respiração acelerada. Vocês não entendem. Eu precisava expandir. Os impostos são absurdos. Eu só... Parou. Percebeu o erro. Só o quê? O federal perguntou. Só sonegou? Só lavou dinheiro? Ricardo fechou os olhos. Quero meu advogado. Silêncio absoluto. Por 3 segundos. Então o salão explodiu. 200 convidados. 200 vozes, 200 reações. A primeira mesa se levantou. Empresários checando celulares. Ligando para advogados. Tenho investimento com ele. Quanto eu perco? Minha empresa tem parceria. Preciso cancelar. Agora. Na segunda mesa, um homem de cabelos grisalhos bateu a mão. Eu avisei. Avisei que crescimento rápido demais era suspeito. A esposa dele segurou a bolsa, saindo. Não quero ser vista aqui. Vamos. 3 jornalistas correram para a frente. Microfones estendidos. Senhor Almeida, confirma as acusações. Quanto tempo isso acontece? Sua noiva sabia? Júlia estava encostada na parede, pálida, tremendo. Uma amiga dela se aproximou. Júlia, você sabia disso? Não, eu juro que não. O anel dele é dinheiro roubado. A amiga recuou. Meu Deus! Júlia arrancou o anel, jogou no chão. Eu não sabia de nada! Correu para fora, chorando. No fundo do salão, sócios de Ricardo se reuniram. Rostos fechados. Ele nos afundou. A empresa toda vai ser investigada. Meus contratos vão ser cancelados por causa dele. 20 anos de reputação. Destruídos. Um deles caminhou até Ricardo. Encarou ele. Você acabou com tudo. Tudo. Virou as costas. Saiu. Os outros seguiram. Um por um. Investidores cercaram os federais. Quero ser ouvido na investigação. Tenho documentos que podem ajudar.
Ele me enganou também. Todos querendo se distanciar, se proteger. Ricardo estava sozinho no palco, cercado por seguranças e federais, mas abandonado por todos que conhecia. Uma mulher idosa da instituição de caridade subiu ao palco. Olhou nos olhos dele. Minha instituição recebeu doações suas, dinheiro sujo. Ela tremia de raiva. Usou crianças doentes para lavar sua imagem, sua consciência. Tirou um cheque do bolso. Rasgou na frente dele. Não quero nada seu. Nada. Jogou os pedaços aos pés dele. Aplausos. Primeiro tímidos, depois fortes. A plateia toda aplaudiu. Não para Ricardo, para a coragem dela. Celulares gravavam tudo. Postavam ao vivo. Compartilhavam. Hashtags começaram a surgir. Nero Ricardo Almeida preso. Empresário fraude. Justiça feita. Em 15 minutos, era trending topic. O império dele desmoronando em tempo real. Ricardo olhou ao redor. 200 rostos. Nenhum amigo. Procurou Helena. Ela estava na lateral do palco, observando, sem raiva, sem alegria, sem nada, só cansaço. Ele abriu a boca para dizer algo, mas o federal o interrompeu. Vamos, delegacia, agora. Ricardo tentou resistir. Recuou. Esperem, vocês não entendem. Eu posso explicar. Na delegacia. O federal foi firme. Não. Ricardo olhou para a plateia, desesperado. Paulo está mentindo. Ela pagou ele. É conspiração. Ninguém acreditou. Paulo cruzou os braços. Eu tenho e-mails seus, gravações de ligações, ordens explícitas. Ele balançou a cabeça. Você me ameaçou, e eu tenho prova disso também. Ricardo virou para os investidores. Vocês me conhecem meu trabalho. Um deles respondeu, voz gelada. Conhecíamos, passado. Outro cuspiu. Você é um criminoso e um covarde. Ricardo procurou Júlia. Ela não estava mais lá. Procurou os sócios. Tinham ido embora. Estava completamente sozinho. Tá bom, tá bom. Ele levantou as mãos. Eu fiz algumas coisas erradas, mas não foi tudo isso. Vocês estão exagerando. Mariana subiu ao palco, documentos na mão. 67 milhões desviados. 4 empresas fantasmas. 6 anos de sonegação. Ela leu. Isso é exagero? Foram os contadores, os advogados, eles me aconselharam mal. Você assinou tudo. Paulo mostrou documentos. Sua letra, sua assinatura, sua decisão. Ricardo começou a desmoronar, visível. As mãos tremiam, o suor escorria. Eu só queria crescer, ter mais, ser mais. A voz saiu baixa, quebradiça. Os impostos são altos demais. Todo mundo sonega. Todo mundo faz isso. O federal balançou a cabeça. Mas nem todo mundo é pego. Ricardo olhou para Helena. Última tentativa. Você fez isso comigo, por vingança, porque eu terminei com você. Ela não respondeu. Helena, você me amava e agora me destruiu. Não. A voz dela saiu calma. Você se destruiu. Eu só mostrei para todo mundo. Silêncio. Ricardo tentou uma última coisa. Dinheiro. Quanto vocês querem? Ele olhou para os federais. Eu tenho muito. Posso pagar. Muito. Um federal deu risada seca. Acabou de tentar subornar a autoridade federal. Na frente de 200 testemunhas. Outro federal colocou algemas. Ricardo Almeida. Está preso preventivamente por crimes contra a ordem tributária, lavagem de dinheiro e tentativa de suborno. As algemas clicaram. Ricardo olhou para elas. Incrédulo. Não pode ser. Direito de permanecer calado. Tudo que disser pode e será usado. Não! Ricardo gritou. Tentou se soltar. Eu sou Ricardo Almeida. Vocês não podem fazer isso comigo. 2 seguranças ajudaram a contê-lo. A plateia assistia em silêncio, alguns gravando, outros apenas observando. O homem que minutos atrás era exemplo de sucesso, integridade, poder, agora era um criminoso algemado, gritando, chorando. Eles o levaram pelo salão, para a saída. Flashes dispararam, perguntas gritadas. Ricardo tentou esconder o rosto, não conseguiu.
Algemas atrapalhavam. A última coisa que ele viu antes de sair foi Helena, de pé, firme, inteira. Tudo que ele tentou destruir. A porta se fechou. O som dele sumiu. O salão ficou em silêncio absoluto. Ninguém falava. Ninguém se movia. Só o som da respiração coletiva. Processando. Mariana se aproximou de Helena. Você conseguiu. Helena assentiu. Devagar. Mas não sorriu. Não comemorou. Só respirou. Fundo. Longo. Como se fosse a primeira respiração de verdade em meses. Paulo veio também. Obrigado por não desistir. Obrigado por voltar. Ele acenou. Saiu discretamente. Os convidados começaram a se retirar. Lentamente. Silenciosos. Alguns olharam para Helena, respeitosos. Outros apenas passaram, perdidos nos próprios pensamentos. Em 10 minutos, o salão estava vazio. Só Helena e Mariana. No palco. Rodeadas de silêncio. O silêncio pós-batalha. Aquele momento estranho, onde a guerra acabou, mas a paz ainda não chegou. Helena sentou no chão do palco, cansada. Mariana sentou ao lado. Não falaram nada, só ficaram ali, respirando, existindo, finalmente livres. Helena e Mariana saíram do hotel às 23 horas. A rua estava vazia, silenciosa. A cidade dormia. Elas caminharam até a esquina, sem falar, sem pressa. Mariana parou, abraçou Helena, forte. Você foi incrível. Helena encostou a cabeça no ombro da amiga. Fechou os olhos. Não sei o que sinto. Ainda não caiu a ficha? Não. Elas se separaram, ficaram ali, paradas na calçada. Helena olhou para o céu. Poucas estrelas. Poluição luminosa. Ele realmente foi preso. Foi? Mariana sorriu. E não vai sair tão cedo. E agora? Agora você vai para casa, dorme, e amanhã acorda numa vida nova. Helena assentiu, mas não se moveu. Obrigada por acreditar em mim. Sempre acreditei. Mariana pegou a mão dela. Mesmo quando você não acreditava em você. Um táxi passou. Mariana acenou. Quer carona? Não. Vou caminhar um pouco. Tem certeza? Tenho. Preciso pensar. Mariana entrou no táxi. Acenou pela janela. Sumiu na esquina. Helena ficou sozinha. Começou a andar. Sem direção específica. Só andando. Passou pela Avenida Paulista. Vazia a essa hora. Luzes dos prédios acesas. Sentou num banco. Observou os carros passando. 2 mulheres saíram de um bar. Rindo alto. Felizes. Um casal de mãos dadas atravessou a rua. Apaixonados, vida normal, pessoas normais, vivendo. Quando foi a última vez que ela se sentiu normal? Antes de Ricardo? Ou com ele? Não lembrava mais. 3 anos apagados, como se não tivessem existido. Mas agora ela existia de novo. Pegou o celular. Notificações explodiram. 50, 100, 200, mensagens, ligações perdidas, e-mails, ex-colegas, antigos clientes, amigos esquecidos. Vi as notícias. Você está bem? Meu Deus, Helena, você foi corajosa demais. Podemos conversar? Tenho uma proposta de trabalho. Ela leu algumas. Não respondeu. Ainda não. Guardou o celular. Levantou. Continuou andando. Para casa. Apartamento pequeno. Aluguel barato. Móveis velhos. Mas era dela. Só dela. Entrou, trancou a porta, tirou os sapatos, deitou na cama. Sem trocar de roupa, sem escovar os dentes, fechou os olhos. Pela primeira vez em 8 meses, dormiu em paz. 7 dias depois, Delegacia da Polícia Federal. Ricardo Almeida sentado numa sala fria. Uniforme laranja, algemas. A empresa dele fechada. Contas bloqueadas, bens confiscados. Júlia havia dado entrevista. Fui enganada como todos. Os sócios haviam processado ele, por danos morais e materiais. Os investidores exigiam devolução. Milhões em ações judiciais. E a Receita Federal calculava a dívida em 120 milhões, com juros e multas. Ele tinha 3 advogados, tentando negociar delação, redução de pena. Mas as provas eram sólidas demais. A condenação era certa. Prisão. Anos.
talvez décadas. O império construído em 10 anos, destruído em 10 minutos enquanto isso. São Paulo, Zona Sul. Helena estava num café, reunião de trabalho. À sua frente, 3 empresários. Ternos caros, propostas na mão. Sua história rodou o país inteiro, Helena. Todo mundo está falando de você. Queremos te contratar como consultora de eventos corporativos. Não apenas executar, mas criar. Estratégia completa. Helena escutava, calma, segura. Há um mês, implorava por trabalho temporário, salário mínimo, sem respeito. Agora tinha 5 propostas, todas com salários altos, benefícios, autonomia. Preciso pensar. Ela fechou a pasta. Vou analisar todas as propostas e retorno em 2 dias. Os empresários se entreolharam, surpresos. Estavam acostumados a respostas imediatas, pessoas desesperadas, mas Helena não estava mais desesperada. Claro, aguardamos seu retorno. Eles saíram. Mariana, que assistia de outra mesa, veio até ela. Olha você, negociando como CEO. Helena sorriu, pequeno, real. Aprendi que tempo é poder. Quem tem pressa perde. E aí? Vai aceitar alguma? Não. Mariana piscou. Não? Vou abrir minha própria empresa. Helena pegou um papel. Mostrou. Martins Eventos. Já registrei o nome. Tenho 3 clientes confirmados e um escritório pequeno alugado. Helena! Mariana abraçou ela. Quando decidiu isso? Ontem, de madrugada. Não conseguia dormir. Aí pensei, por que trabalhar para alguém? Eu sei fazer isso e sei fazer bem. Vai precisar de advogada? Já tenho. Helena sorriu. Você aceita? Óbvio. Elas brindaram com café. Sem luxo, sem pompa. Só 2 amigas, reconstruindo, juntas. Helena olhou pela janela. O movimento da rua. Pessoas correndo, vivendo. Ela era uma delas agora. Não mais a sombra de alguém, não mais a vítima. Era Helena Martins, empreendedora, sobrevivente, vencedora. 3 semanas depois, Hotel Unique, evento corporativo. Helena coordenava. Sua primeira grande produção como dona da própria empresa. 200 convidados. Lançamento de produto. Imprensa cobrindo. Tudo correndo perfeitamente. Até o cliente aparecer. Homem de 50 anos, terno cinza, expressão arrogante. Você é a coordenadora? Sou. Helena Martins. Ele olhou em volta, crítico. A decoração tá errada. Mandei flores brancas, essas são rosas. Helena checou o contrato. Senhor Oliveira, no contrato consta arranjos clássicos. Rosas brancas estão incluídas. Não gostei. Troca. Trocamos, mas isso vai gerar custo adicional. Não estava no escopo. Ele se aproximou. Intimidador. Não me importo com o escopo. Eu pago bem. Você obedece. Há 2 meses, Helena teria abaixado a cabeça. Obedecido. Engolido. Mas não era mais aquela pessoa. Com todo respeito, Sr. Oliveira, trabalhamos com contrato. O que está fora dele é negociado, não imposto. Ele piscou. Surpreso. Você está me contradizendo? Estou estabelecendo limites profissionais. Helena manteve o tom, firme, educado. Posso trocar as flores, mas preciso de confirmação por escrito e pagamento do adicional. Silêncio. O homem a encarou, testando, esperando que ela recuasse. Ela não recuou. Tudo bem, ele suspirou. Quanto? 3.000. Mobilização de fornecedor em cima da hora. Feito. Ele assinou a autorização. Pagou. Sem mais questionamentos. Mais que isso. Ao final do evento, ele voltou. Bom trabalho, Helena. Profissionalismo de verdade. Estendeu a mão. Vou te recomendar para outros eventos. Ela apertou. Obrigada. Ele saiu. Helena ficou no salão vazio, checando os últimos detalhes. Mariana apareceu. Viu isso? Ele te respeitou. Porque eu me respeitei primeiro. Exato. Helena olhou ao redor. O evento perfeito.
O trabalho impecável, o respeito conquistado. Não era vingança, não era sobre Ricardo. Era sobre ela, sobre reconstruir, reaprender, renascer. Ricardo tentou destruí-la. Disse que ela era média, insuficiente, sem valor. Mas ele estava errado. E agora o mundo inteiro sabia disso. Helena desligou as luzes. Saiu do hotel. A cidade brilhava lá fora, cheia de possibilidades. E pela primeira vez em anos, ela estava pronta para todas elas. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu raiva, indignação ou até aquele gostinho de justiça sendo feita, deixa seu like aqui. Esse simples gesto me mostra que estou no caminho certo e que histórias assim realmente importam. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo agora. Pode parecer simples, mas eu leio cada comentário com carinho. Faço questão de responder quem tira um tempinho para compartilhar comigo de onde está acompanhando essas histórias. Sua participação constrói essa comunidade incrível que estamos formando juntos. Se você acredita no poder de narrativas que emocionam, que fazem a gente refletir sobre justiça, recomeço e força interior, se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Estamos apenas começando essa jornada, e cada nova inscrição é o combustível que me dá certeza e motivação para continuar trazendo essas narrativas poderosas para você. Conto muito com sua ajuda para crescermos juntos. E não vá embora ainda. Eu separei 2 histórias incríveis na tela para você escolher e assistir agora. Qual delas vai ser? Decide aí e me encontro já no próximo vídeo.